Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês um texto bastante conhecido, quando Jesus se auto-intitula o Pão da Vida. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Texto maravilhoso de João, capítulo 6, versículo 35. É interessante nós notarmos que Jesus está falando de um alimento e de uma água aqui que são totalmente diferentes do alimento que nós ingerimos todo dia. Mas, na verdade, ele está dizendo daqueles que têm fome. E fome aqui existem dois tipos de fome. A fome dos alimentos que nós ingerimos diariamente, arroz, feijão, carne, saladas, pães, frutas, etc. e tal. E também alimentos que nós ingerimos do ponto de vista espiritual. A nossa vida de oração, a nossa vida de leitura bíblica, de meditação da palavra, de ler bons livros, de termos contatos com tudo aquilo que forja o nosso caráter cristão, né? E para isso nós, na leitura da Bíblia, a gente encontra textos maravilhosos onde princípios, onde preceitos, mandamentos são encontrados para que nós possamos ter alegria em Cristo, nós possamos ter esperança, expectativa, nós possamos ter a alegria de saber que nós somos guardados, cuidados pelo Senhor nosso Deus. Logicamente que quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, Ele não é o pão que nós comemos, o pãozinho francês, pãozinho italiano. Não, a ideia aqui é de uma espiritualidade transcendental, que vai além disso. É um alimento que alimenta para a vida eterna e não simplesmente para alguns dias. E quando nós falamos de fome, é interessante nós notarmos que a fome é essa escassez de alimentos que afeta uma determinada região e um número de pessoas. As causas para a fome são naturais. Para a fome natural, você encontra seca, terremoto, inundações, pragas, essa pandemia que nós estamos vivendo, que muitos estão passando fome, precisam ser ajudados. Ou humanas, guerras, políticas de governo, concentração de renda, má distribuição de renda, administração dos recursos naturais, etc. Hoje no mundo há cerca de mais de 1,5 bilhão de pessoas passando fome. Quer dizer, eles estão abaixo da linha de pobreza. No Brasil, esses números também são grandes, né? Tivemos até aqui a campanha contra a fome, que se iniciou com o sociólogo Betinho, irmão do Enfio, há muitos anos atrás, mas não chegamos a lugar nenhum. Como sempre, o dinheiro não chega aonde precisa. Os nossos políticos, infelizmente, eles não deixam ou não deixaram ao longo de todos esses anos, o dinheiro chegar na ponta onde precisa ser chegado. Então, a promessa de hoje para nós fala sobre o combate da fome espiritual. Logicamente que nós precisamos combater a fome natural. Nós precisamos combater as pessoas que passam por dificuldade. Por isso a nossa missão tem que ser integral. A missão não pode ser só de salvação. A missão tem que ser de comunhão, de ensino. A nossa missão tem que ser integral do ponto de vista de servir ao homem todo e todo homem, servir o homem na sua plenitude, não transformar o ser humano bipartido. Não, o homem tem que ser visto o homem aqui gênero, mas tem que ser visto de uma forma holística, de uma forma genérica. Então, o combate à fome espiritual. Esta fome atinge toda a população da Terra e só Deus tem o poder de resolvê-la. Então, como que nós podemos matar a fome espiritual das pessoas
que não tiveram chance de conhecer a Deus, de conhecer do seu amor, da sua graça. Existem algumas promessas que a palavra de Deus nos ensina nesse texto que nós vimos. E elas são mostradas a nós a partir do alimento, a partir da sua origem e da sua eficácia. É interessante nós notarmos aqui que o alimento é Jesus Cristo. Ele diz aqui, eu sou o pão da vida. O alimento, então, é Jesus Cristo para matar a nossa fome espiritual. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é divino. Ele tem vida em si mesmo. O maná, tão propalado lá no Antigo Testamento, era um alimento material e não tinha vida em si mesmo. Por isso que quem se alimentava do maná voltava a ter fome. Do ponto de vista espiritual, nós precisamos de Jesus para matar a sede dessa fome espiritual que todos nós temos. Santo Agostinho dizia que a gente, conhecendo a graça, nós eliminávamos aquilo que de mais profundo existia nesse vazio, né, que há em nós. Acho que foi Dostoiévski que disse que há um vazio em nosso coração que é do tamanho de Deus. Então só Deus para preenchê-lo. Então Jesus é o único meio de preencher a nossa fome espiritual. Jesus, o pão da vida. Mas também, em segundo lugar, a forma de nós matarmos a nossa fome espiritual fala da origem desse alimento espiritual. O texto aqui fala que Jesus é o pão da vida, que desceu do céu. É o pão da vida que desceu do céu. A palavra céu aqui não se refere ao espaço físico, mas da esperança de Deus, de esperançarmos e não esperarmos em Deus. Nós vamos esperançar, ter certeza, né? Eu lembro muito bem daquele texto de Paulo dizendo, Cristo em nós a esperança da glória. Quando essa esperança nos atinge, quando ela nos enche, quando ela nos atinge com plenitude, nós passamos a viver a palavra céu, não do ponto de vista do espaço físico, mas da presença maravilhosa, transcendental de Deus em nós. Significa que Jesus foi enviado por Deus, ele é o Messias, o prometido, ele é o Filho do Deus vivo, ele é Deus e estava com Deus, ele é o alimento verdadeiro que desceu do céu. Então Jesus é o pão da vida, e Jesus como alimento, e Jesus desceu do céu, ele tem a sua origem no céu. Terceiro e último lugar, a sua eficácia. Jesus aqui no texto de João 6,35, ele fala que aquele que comer desse pão jamais terá fome. Quer dizer, nós não vamos ter fome, não vamos passar fome espiritual. A fome natural nós iremos passar quando não nos alimentamos de pão, de arroz, de feijão, de bolacha, de carne, né? Um bom churrasco, uma boa feijoada, né? Seja o que for. Mas aqui ele está falando que nós jamais teremos fome em relação à eficácia que a graça de Deus possui no nosso coração. Quando nós somos encontrados por Deus através do sangue de Cristo, nós passamos a vivenciar algo totalmente novo. Nós deixamos de ser, melhor dizendo, criaturas que não conhecem o amor de Deus, para sermos novas criaturas, uma nova criação. Ele é o pão eterno que transmite a vida eterna. E a palavra eterna aqui indica a qualidade de vida que só existe em Deus, não existe mais ninguém. Quem comer de Jesus viverá eternamente e jamais terá fome. Esta é a grande verdade. Se você está com fome espiritual, alimente-se de Jesus. Faça de Jesus o seu alimento. Saiba que esse alimento vem do céu e saiba que você jamais terá fome. Vá agora a Ele por meio da fé e mate a sua fome.
Seja alguém que busque a Deus em oração, leitura da palavra, em meditação, que esteja preocupado com a sua vida espiritual, com aquilo que você está fazendo, não aquilo que você já fez, que de repente não deu certo ou deu certo, ou aquilo que você sonha fazer. Não faça agora aquilo que Deus quer que você faça. Você tem muito a fazer, você tem potencial, habilidades, dons, então faça isso agora. Mate a sua fome espiritual vivendo para Jesus, amando, perdoando e servindo a Deus com a missão que Ele tem para a sua vida. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, te adoramos e te agradecemos, Pai, porque em Cristo Jesus nós temos a nossa fome espiritual nutrida por Cristo Jesus. Ele mesmo nos nutre com essa fome, com esse alimento que transcende tudo e a todos, Pai. Obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus nós recebemos aquilo que veio do céu, a graça do Senhor. O Senhor nos encontrou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos livrou lá da morte para a vida eterna. Obrigado, Jesus, porque nós jamais teremos fome, mas precisamos ser pessoas que vivam as práticas devocionais para sermos pessoas íntegras, pessoas que entendam da missão integral e que possam fazer das suas vidas, Pai, vidas que possam engrandecer o teu santo, bendito e maravilhoso nome. Mata, Senhor, a nossa fome espiritual em nome de Jesus. Aumenta, Pai, a nossa fé em Cristo, perdoa os nossos pecados. Abençoa a tua igreja, abençoa o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, os profissionais da saúde, Pai, nesse período de pandemia, Pai. Tenha, Senhor, misericórdia. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.